Peraí, então agora estamos admitindo que era uma questão imigratória e que ele tinha sido preso pelo ICE por uma questão imigratória. Está estabelecido isso agora? A versão da Polícia Federal, então, estabeleceu-se na imprensa de que a Polícia Federal mentiu, então, falando em cooperação internacional, de cooperação internacional contra o crime organizado. Caiu por terra. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Olá, e seja bem-vindo a essa edição aqui informal do Paulo Figueiredo Show, onde eu estava aqui hoje refletindo aqui sobre a vida, comemorando a grande notícia da liberação do Alexandre Ramagem, do grande Alexandre Ramagem. E aí eu falei, deixa eu dividir um pouco esse momento com a audiência, né? Porque vocês acompanharam essa história. Então, não vai ser um programa com roteiro, vai ser um programa de bate-papo aqui com vocês, interação com vocês no chat. Quem achar que vale a pena, curta aí o vídeo. Deixa eu começar com uma... Eu vou começar com uma história pessoal. Vocês não sabem os detalhes, eu acho que eu nunca contei isso no ar dessa forma, mas há alguns anos atrás, o governo brasileiro emitiu um mandado de prisão contra mim. E eu estava aqui já nos Estados Unidos, eu já moro aqui desde 2015, eu vim para cá no finalzinho de 2014, eu moro aqui desde então, e eles emitiram um mandado de prisão contra mim. Eu não sabia do que se tratava, fui informado pelos jornais, começou aquele assassinato de reputação e tal. E eu fui aos poucos me informando, constituí advogado. Naquela época ninguém sabia muito sobre isso, como é que funcionava e tal. E aí eu fui colocado na lista de difusão vermelha da Interpol. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Anos depois o processo foi trancado contra mim, fui absolutamente exonerado de tudo, de todas as acusações. O meu nome foi retirado da lista da difusão vermelha da Interpol. Mas, nesse meio tempo, eu estava no final do meu processo de green card, que quem acompanha aqui sabe que é um processo demorado, né? O meu green card foi concedido aqui nos Estados Unidos pela categoria EB1A, que é para indivíduos de habilidades extraordinárias. Eu nem vou contar para vocês quais são as minhas habilidades extraordinárias. Vou deixar para quando eu tiver o meu OnlyFans. Mas o meu green card havia sido concedido nessa época. Só que entre a minha entrevista e o processo de recebimento do green card, o meu nome entrou na lista da Interpol. Quando o seu nome entra na lista de difusão vermelha da Interpol, isso é uma coisa real, o seu visto é automaticamente cancelado pelo Departamento de Estado. Quando o meu visto foi cancelado, eu tinha um visto de jornalista aqui nos Estados Unidos, o meu visto foi cancelado, eu me tornei em processo de remoção, fiquei aqui sem status. E aí um belo dia, por volta de 7 horas da manhã, tocaram a campainha da minha casa, era um policial do condado de Broward, e perguntando, Paulo Figueiredo e tal. Eu falei, sim, sou eu. Eles, a gente tem uns documentos aqui para você assinar. Aí eu falei, documentos? Ele é a respeito de um processo legal aqui, você pode vir aqui fora conversar com a gente? E aí, no momento onde eu botei o pé para fora de casa, eu fui detido pela polícia, chegaram os agentes do ICE e me prenderam. Só que eram 7 horas da manhã e eu estava com as minhas filhinhas pequenas sozinhas em casa. Minha então mulher tinha ido para
para o curso de inglês que ela estava fazendo, eu estava sozinho em casa e ia levar as minhas filhinhas, que na época eram bem pequenininhas, elas tinham, sei lá, acho que 3 e 4 anos, uma coisa assim, ou 4 ou 5 anos, 5 anos, e eu fui levá-las na preschool, né, como se fosse creche. E aí, naquele momento, os policiais do ICE foram me deter e tal. Até houve um momento ali de uma altercação, porque eu não queria que eles me levassem, deixassem as minhas filhas pequenininhas, que nesse momento estavam sentadas assistindo desenho animado, esperando a hora de ir para a creche, porque eram 7h pouca da manhã. E eles foram muito gentis comigo, chamaram foram no curso de inglês buscar a minha ex-mulher para não deixar as filhas sozinhas na escola, e eu fui levado, algemado pelas mãos e pelos pés, imagina isso, na minha rua. Na época, na rua onde eu morava, tinha muito vizinho, todo mundo vendo aquilo, né? Vários carros de polícia. E eu fui levado pelo ICE, naquele momento, para um centro de detenção. Eu passei 17 dias em Crome Detention Center, que é uma detenção federal americana de macacão laranja, igualzinho nos filmes. Depois vocês procurem aí, Crome Detention Center. E passei 17 dias preso. A imprensa, quando soube, obviamente, aquele assassinato de reputação que vocês conhecem, festa na imprensa brasileira, e as minhas filhinhas, graças a Deus, eu consegui que minhas filhinhas não me vissem sendo preso. Elas eram bem pequenininhas, mas eu passei 17 dias longe de casa e eu sou muito próximo das minhas filhas, então as pessoas, então elas obviamente sentiram muita falta do pai naquele momento. E eu me lembro muito bem, quando eu estava preso, eu me dei bem na prisão, tá? Eu até, talvez por essa minha natureza criminosa, que a esquerda fala tanto, eu acho que só eu e o Ronaldinho Gaúcho temos um título de campeonato de futebol dentro da prisão. Meu time foi campeão. Eu joguei pelada, fiquei muito bem dentro da prisão, aprendi muita coisa, mas eu me lembro que o que doía mesmo, que eu chorava, eu chorei muito, era quando eu tinha que falar com as minhas filhas no telefone. Por isso que quando eu vejo um vídeo como esse, bota o vídeo separa aí, Gabriel, o vídeo do Ramage encontrando a família dele, por isso que toca tanto em mim. Deus realmente é muito bom. Deus é muito bom. É muito fácil para mim ter empatia em relação a isso. Quando a Rebeca me ligou 3 dias atrás, 2 dias, né? Foi na segunda-feira. 3 dias, né? Segunda-feira de manhã. Não tinha saído nada disso, né, na imprensa. Eu imediatamente pensei nisso. Pensei nas filhas do Ramage, pensei na esposa do Ramage, pensei no que a minha ex-mulher, que foi uma tremenda guerreira, que foi ela que me tirou da prisão, no que essas pessoas estavam passando. Então foi muito fácil, né? Muito fácil para quem passou por isso ter empatia, né? É muito fácil você se colocar, na minha situação, se colocar no lugar do Ramage. E aí, se você tem a cabeça no lugar, você atura qualquer coisa, né?
Você atura todas essas injustiças, todo esse despeito que eu ouvi aí nos últimos dias, inclusive de gente da direita, né, dos jornalistas sérios. Eu não vou transformar esse momento aqui num momento de treta, até porque, né, estamos aí hasteando bandeira branca, mas no final das contas, quando você pensa assim, nesse objetivo, nesse momento, que bom que foi gravado, porque quando você pensa nesse momento, aí é que você fala, puta, é isso. É isso. Esse é o objetivo. Todo o resto é ruído, todo o resto não importa. Qual é a missão? A missão é ramagem em casa. Então, deixa de xingarem, deixa de difamarem, deixa gente despeitada, gente que desdenhou até da queda da Magnitsky, gente que desdenhou da situação da Carla Zambelli para se colocar numa posição de superioridade, gente que a esquerda me achincalhando, a Globo News falando que eu estava mentindo, os veículos de imprensa dizendo que eu estava mentindo, né? Tudo isso passa. Tudo isso passa e eu posso aqui pegar só aqui alguns exemplos, né? O Mafinha compartilhou esse post aqui desse cara, o famoso Ken, o Renan Brites Peixoto, né? Alexandre Ramagem vai permanecer detido. Alan dos Santos, Ludmila, Paulo Figueiredo e a empresa Imigrex ainda não conseguiram reverter a situação do ex-deputado foragido nos Estados Unidos. Alan dos Santos, a Ramagem vai permanecer detido. Mas também CNN Brasil, a Taina Falcão, prisão de Ramagem é fruto da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. O diretor da Polícia Federal, Andrei, dizendo que a prisão era uma cooperação internacional contra o crime organizado. Era a notícia. Notícia em todos os lugares era essa. E aí, né, o que a gente começa a ver nesse momento? A gente começa a ver... Bota o vídeo, eu vou reagir a alguns vídeos, já que a gente não tem roteiro hoje. Bota o vídeo do Otávio Guedes passando vergonha na Globo News, por favor. Não deixa de ser curioso, porque eu vou ler aqui um tweet do Ramagem, né? Ele, no dia 12 de fevereiro, tá ele, Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos. E o Eduardo Bolsonaro escreve assim: não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres. Ele, Alan e o Ramagem. Então existia uma exaltação sobre liberdade nos Estados Unidos, até um puxa-saquismo mesmo em relação ao Trump, como ali um refúgio onde você pudesse viver em segurança, né, onde era respeitada ali respeitadas todas as liberdades. Então não deixa de ser irônico, né? Não deixa de ser irônico. E ao caminhar na rua, ele é preso, falta de documentos, né? Não está numa situação regular. Que virou rotina para o ICE fazer esse tipo de procedimento. Aqui no Brasil, antigamente, chamava vadiagem. Vadiagem. Olhou, desconfiou, documento. Se você não tivesse documento, você era levado para uma averiguação por vadiagem. Aliás, existe... Bota o vídeo da... O Otávio Guedes não precisava ter passado essa vergonha. O Otávio tem meu contato, podia ter conversado comigo, eu ia informar ele o que ia acontecer. Bota o vídeo da Ana Flor, por favor. Pôde assinar um tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado. Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, quer dizer, vai assinar um tratado, né, de cooperação contra pessoas fora da lei e um foragido é um fora da lei. Ele está cometendo crime. Fala, Ana. Eu estava falando agora com uma fonte da Polícia Federal que participou dessas negociações todas, e essa fonte refuta a ideia de que foi um acaso a prisão do Ramagem. Ele diz que essa prisão se deu por fruto de cooperação internacional. Quer dizer, ainda não temos mais detalhes se o Ramagem vinha sendo monitorado, se as autoridades brasileiras indicaram onde ele... Envelheceu mal, né? A fonte envelheceu mal. Envelheceu tão mal que vamos ver o que a Globo hoje em dia fala sobre o Ramagem ter sido solto.
dados do próprio Ramagem, né? Conversei com algumas pessoas, um aliado de Ramagem chegou a me dizer que já tinha conversado por telefone com ele, que ele já estava em... Conversou comigo. Eu vou explanar aqui, Ana. Conversou comigo, a gente se falou mais cedo e aí eu te passei essa informação. Casa. E há aqui uma guerra de versões que a gente vai ter que ver como se esclarece daqui para frente. Os aliados lá nos Estados Unidos de Ramagem dizem que houve sim uma interferência agora com o governo dos Estados Unidos, dentro do MAGA, dentro da Casa Branca, que isso teria ajudado. Não houve uma interferência. A gente tem boas relações e explicou a injustiça que estava acontecendo. Não houve interferência. A gente não interfere no governo americano. Porra, agora eu interfiro no governo americano. O que é isso, gente? Não houve uma interferência. Agora, esse aqui é o país da lei. O país da lei. O que a gente precisou foi de boa vontade para explicar e desfazer o entrapment, né? A emboscada que a Polícia Federal tinha feita para o Ramagem com uma falsa comunicação de crime. Inclusive com uma vigília clandestina, uma investigação clandestina com policiais que estavam violando, inclusive, os termos do seu visto nos Estados Unidos, que não permite que eles fizessem vigilância de perseguidos políticos. Não é interferência, né? Não vou dizer, Paulo, você interferiu. Como interferiu? Eu falei com as pessoas do nosso relacionamento para ter a oportunidade de explicar as coisas. Se as pessoas dão credibilidade ao que a gente fala, o que eu posso fazer? Dado nessa soltura do Ramagem e que ele não vai responder a nada. Além disso, dão como certo o asilo que ele receberá. Agora, ele não responderá a nada porque essa história de cooperação internacional contra o crime organizado é absolutamente fajuta, como eu disse no primeiro dia. Eu disse desde o primeiro dia que o Andrei estava mentindo. Houve, claro, algum grau de comunicação, e a gente viu até uma vigilância clandestina das forças policiais brasileiras, que passaram a informação para oficiais de baixo escalão lá do ICE, que foram ludibriados, talvez. Ainda não está muito claro o que aconteceu. Mas a história de cooperação internacional não faz sentido. Já expliquei, cooperação internacional tem que ser feita através do acordo de extradição. Eu já mostrei aqui a reportagem da BBC, onde eles dizem que deram um migué para tentar evitar a negativa do Marco Rubio. E o processo de asilo do Ramagem, a gente tem certeza de que será concedido, se é que é possível ter certeza a respeito de qualquer coisa administrativa, né? Quando a gente fala aqui certeza, a gente fala de 99% de certeza, porque os Estados Unidos reconhecem, o Congresso dos Estados Unidos reconhece em vários documentos oficiais, várias audiências públicas, que existe uma ditadura no Brasil e uma perseguição política. A gente tem reconhecimento do Departamento de Estado nos seus documentos oficiais de que existe, e a gente tratou disso um mês atrás, novos documentos mostrando uma ditadura do judiciário brasileiro. A gente tem declarações do próprio presidente Donald Trump, o Ramagem é condenado no mesmo caso que o presidente Bolsonaro. A gente tem ampla documentação, o próprio juiz foi sancionado pela Lei Magnitsky, todos os outros envolvidos no processo foram sancionados com perda de visto. Então, e além disso, nós temos várias autoridades brasileiras, inclusive o senador que lidera as pesquisas, Flávio Bolsonaro, que fez manifestações públicas em defesa do Ramagem, e além disso, nós tivemos ontem a própria Comissão de Relações Exteriores, hoje, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara do Brasil, enviando informações para as autoridades americanas, dizendo que a perseguição do Ramagem é política. Ora, esse é o caso de asilo mais robusto do planeta Terra. Nunca os Estados Unidos, eu acho que tiveram um caso tão robusto de asilo. Não tem nada mais documentado que isso. E as pessoas às vezes não entendem, porque é difícil explicar o trabalho. Mas boa parte do trabalho, que as pessoas falam assim, e agora? O que vai mudar? O Alexandre vai cair? Eu falo assim, não. Mas graças a esse tipo de coisa, nós temos condições de construir casos robustos de asilo, como o caso do Alexandre Ramagem. Isso é trabalho. Isso é fruto de trabalho. E por isso que a gente tem tanta confiança, Ana Flor. Aí a outra versão, né? Polícia Federal, dentro do governo brasileiro, ainda há a visão de que Ramagem vai responder, sim, a todo esse processo, que uma extradição é possível, afinal ele é condenado no Brasil. São questões...
extradição é possível porque ele é condenado no Brasil. Lembra? Expliquei a diferença entre deportação, que era o que estava em curso, em discussão, e extradição, que é um processo que tem que passar por onde? Pelo Departamento de Estado. Quem foi que trabalhou pela soltura do Ramagem? As mesmas pessoas que vão decidir sobre a extradição dele. Questões que envolvem toda uma discussão jurídica, e a gente sabe que o governo dos Estados Unidos, via ICE, tem agido de formas diferentes dependendo de quem é preso. Há pessoas presas pelo ICE nos Estados Unidos que estão com processo de asilo em andamento e não, o ICE sequer quer saber disso, né? Algumas pessoas são deportadas. Mas peraí, então agora estamos admitindo que era uma questão imigratória e que ele tinha sido preso pelo ICE por uma questão imigratória. Está estabelecido isso agora? A versão da Polícia Federal, então, estabeleceu-se na imprensa de que a Polícia Federal mentiu, então, falando em cooperação internacional, de cooperação internacional contra o crime organizado. Caiu por terra. É isso? Inclusive nesse meio de processo. Ramagem tem um pedido de asilo, sim, a gente vai ter que ver se isso vai andar, se vai ser concedido, ou se ele passa a responder por questões imigratórias, né? Afinal, ele estava já com visto vencido, passaporte diplomático vencido, cancelado, na verdade, né? Então, aqui tem um grande embate. Aqui tem uma confusão enorme, eu tenho que falar e explicar isso para a Ana Flor. Passaporte não muda o seu status nos Estados Unidos. O Alexandre também já se confundiu com isso. Você pode cancelar o passaporte de quem que você quiser. Isso não muda em absolutamente nada o seu status e a sua situação legal, ainda mais se você tiver um pedido de asilo. Afinal, imagina, você faz um pedido de asilo, aí o governo que está te perseguindo cancela seu passaporte e você é deportado. É claro que isso não tem a menor interferência, tá? Só saibam disso. E a outra coisa que vocês precisam saber. Eu não sei o quanto que isso foi divulgado, eu vou falar aqui, mas eu não sei se o quanto que isso foi divulgado. Os imbecis, os trapalhões. Os trapalhões dos oficiais clandestinos da Polícia Federal aqui tentaram dizer que porque o Ramagem usou o seu passaporte brasileiro cancelado como documento de identificação, que ele tinha cometido falsidade ideológica porque aquele passaporte não era mais válido. O Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que estão atuando aqui, devem estar aqui vigiando a minha casa, vão andar com a rola de fora para mostrar para eles, assim, tomara que vazem as fotos, que já é sempre uma campanha muito positiva para o lançamento do meu projeto de OnlyFans em 2027. Trapalhões, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando o Alexandre, lá com a canetinha mágica dele no Brasil, resolve cancelar o nosso passaporte, este cancelamento tem efeito no Brasil. Vocês dão um migué de avisar a Interpol que o passaporte foi roubado. E isso faz com que o sujeito possa ser parado em portos internacionais. Mas como documento de identificação, ele continua válido em território americano. Por quê? Porque a ordem de cancelamento do passaporte, obviamente, por definição, só tem valor dentro da jurisdição do Brasil. Entenderam? Não muda o seu status de visto e não é falso. Eu tenho um passaporte brasileiro, tá em algum lugar que eu não me lembro mais, mas eu tenho um passaporte brasileiro. Esse passaporte brasileiro está cancelado. Como documento, eu não preciso porque eu tenho outros documentos de identificação. No caso com o Ramagem não tinha, mas como documento de identificação ele continua plenamente válido. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Didi, o Dedé, Mussum e Zacarias, da Polícia Federal, resolveram pedir a um juiz federal americano a prisão do Ramagem por falsidade ideológica. Obviamente, o juiz americano negou. Porque essa merda aqui não é a várzea que se tornou o Xandaquistão. Isso que eu tô falando, não sei se saiu na imprensa, tá? Eu não sei se o Andrei Mocó, como estão dizendo aqui no chat, falou isso para a imprensa. Então, o que eu quero dizer a vocês? Eu ainda estou no vídeo da menina, eu já estou ficando de porre.
A soltura de Ramagem é ruim, é uma ação ruim para o governo brasileiro, né, para a atuação do governo brasileiro, que tentava mantê-lo preso enquanto não conseguia o retorno dele ao Brasil. E o que a gente vai ter que ver é como isso se dá a partir de agora. Tudo indica que é uma decisão, muitas vezes, pessoal, do próprio Trump, do gabinete pessoal. Então, acho importante a gente olhar para este momento. A informação que eu tenho é que o Ramagem está sem celular, não está falando mais com a imprensa e que, enfim, vai aguardar agora a decisão do governo dos Estados Unidos. Lembrando, Marcelo, por fim, que o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive, havia me dito na segunda-feira que a prisão do Ramagem teria acontecido a partir de uma participação de um delegado de polícia brasileiro que está atuando dentro do ICE. Olha que loucura, um delegado brasileiro atuando dentro do ICE. Que bizarro. Que bizarro. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.